Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite a todos, salve Maria. Penso que a maioria aqui ainda não me conhece. Eu sou Gabriel de Paula, sou de Goiânia, sou do apostolado do Padre Braulio. Sou casado com aquela linda mulher ali, tenho 21 anos, trabalho com marketing digital. Vou contar como é que eu vim parar aqui também. A Madriana me acompanha na vida intelectual, ela tem essa caridade enorme para comigo, na qual eu agradeço muito, Madre. Aí eu contei que eu estava lendo essa biografia aqui, de Dom Marcel, do Monsenhor Tissier. Ela falou que o Orlando gostava bastante e perguntou por que eu não viria dar uma aula. Porque eu tinha viagem marcada para cá, a princípio eu viria para a festa da Floss. Mas como a Ana está esperando o João Bosco, que já está com 5 meses, ia ficar um pouco complicado. Eu acabei antecipando minha passagem. Esse livro aqui, até o próprio professor Orlando escreveu, ele é muito interessante, porque até me surpreendeu, porque quando eu vi que era do Monsenhor Tissier, por ser um bispo, filho de Dom Marcel, é até bem difícil ser imparcial numa situação dessa. Porque penso que se pedisse para os alunos mais antigos, o próprio professor escrever uma biografia dele, é difícil de gerar o sentimento e analisar até os defeitos das pessoas com que a gente ama. Mas, por incrível que pareça, ela é muito imparcial. Ele aponta as virtudes de Dom Marcel, que eram extraordinárias, mas ele também acaba falando alguns defeitos. Muito bem pontuado, muito bem narrado, onde ele errou, mas principalmente também onde ele acertou, porque ele acertou muito mais que errou, evidentemente. A partir de então, para falar da vida desse que deve ter sido o maior personagem da igreja do século passado, com toda certeza, eu gostaria de falar da onde ele surgiu, da família dele. Porque foram 8 filhos, e desses 8 filhos teve 5 vocações. Tem algo de extraordinário na criação dessa família. Deus não daria a graça de ter 3 esposas de Nosso Senhor e 2 sacerdotes se essa família não tivesse uma educação extraordinária, como de fato teve. Ele nasceu dia 29 de novembro de 1905, em Torgoá. A mãe dele era da Ordem Terceira Franciscana e era de uma generosidade com os pobres, com uma doçura assim, impressionante. E um desapego também incrível. Assim. Dos 8 filhos, ela não viu batizar nenhum, porque assim que nascia, ela já entregava para o pai, o esposo dela, e ele já ia batizar, que ela falou, bom, não me importa, para mim importa mais que ele seja filho de Deus o quanto antes. Então era uma alma completamente desapegada de tudo. Assim. O próprio Monsenhor Lefebvre tinha ela como santa, e que de fato foi. Ela era de uma... A casa dele respirava oração, eles iam na missa todos os dias, terço. Ele foi educado de uma maneira assim, excepcional. O pai dele acolitava a missa todos os dias, que eu acho que nada melhor para as crianças do que o exemplo. Então esse apego que Monsenhor Marcel tinha pela liturgia começa desde cedo vendo o próprio pai servir a missa, e era todos os dias. Por mais que seja difícil, por mais que seja cansativo, ele tinha um compromisso de todos os dias da manhã servir missa. Então, esse apego que Dom Marcel tinha pela liturgia, que eu vou falar mais na frente, quando ele era seminarista, ele era o mestre de cerimônias do seminário, que fez esse apreço pela missa, eu tenho certeza que aqui já começou a sementinha a ser plantada. Vendo o pai servir na missa todos os dias, todos os dias. E nisso eu acho que vale muito a pena incentivar para os filhos de vocês servirem a missa o quanto antes. Eu sirvo missa até hoje, apesar de casado, ainda não aposentei também, sirvo quando precisa, mas na minha vida espiritual mudou muito depois que eu passei a servir missa. Assim. E eu vejo pelas crianças, até lá no apostolado, tinha um rapazinho que ele tinha uns problemas assim na família dele, infelizmente os pais eram divorciados e ele não gostava de ir à missa. Aí teve um dia que eu era turiferário, eu arrastei ele para ser porta-naveta. Porta-naveta não precisa de muita coisa, né? Só ele ficar lá do meu lado segurando a naveta.
E a partir de então ele começou a ter um apreço grande para a missa. E hoje ele já tem 7 anos, é um excelente acólito. Assim. Ele ainda é acólito 2 porque ele não tem força para pegar o missal. Mas é muito importante esse contato com a liturgia dos pequenos desde muito cedo. E ele também era extremamente antiliberal. Monsenhor Lefebvre queria ir para a diocese dele, e ele falou, não vai para o seminário de Lille, porque na França já está contaminada com o espírito moderno, vai fazer o seminário francês em Roma. A infância dele, ele, voltando no início da liturgia, tem até uma história engraçada. Ele, durante a guerra, todos os dias ia servir missa de um padre, e a França estava tomada pela Alemanha. Se os oficiais da Alemanha pegassem ele, ia ser um tanto quanto complicado para ele, né? Explicar que estava indo na missa. E ele teve um dia que ele quase foi pego, assim, por muita sorte ele chegou na missa, não foi pego, ele contou para o padre, poxa, padre, o que eu faço? Uma hora vão me pegar, e aí eu vou acabar apanhando, vão fazer alguma coisa de ruim comigo. Aí o padre virou para ele, é só você atravessar a rua. Por princípio racional não mudava nada, né? De um lado da rua do outro, para ele ser pego, pouco importa, mas ele fez isso e nunca nada aconteceu a ele. Era um aluno exemplar, protótipo do bom aluno, quieto, atento, excelentes notas, extremamente inteligente e obediente. Foi congregado mariano e cruzado eucarístico, e aqui eu acho até importante, na medida do possível, lá na Capela em Goiânia a gente está fazendo isso, de trazer essas ordens, não sei se são ordens terceiras, mas congregações para leigos. Cruzada Eucarística é uma denominação do apostolado da oração, só que para crianças. E a congregação mariana é para os rapazes, acho que é muito bom, até pelo convívio entre eles. E ele era quem puxava a frente desses 2 movimentos que ele fazia parte. O irmão dele já era seminarista e era quem incentivava a sua vocação. Sempre escrevia para ele, vem Marcelo, quando chegar a idade vem, aqui é muito bom, se aprende muito. E desde sempre ele tinha um espírito, exercia muita influência diante dos outros irmãos. Ele era, apesar de ele não era o mais velho, mas era o René, que tinha o mesmo nome do pai. De homem sim. E ele era o que exercia mais influência entre todos. Ele, enquanto seminarista, entrou no seminário francês em Roma em 1923. Ele era ultra-romano. Ele tinha a seguinte opinião, vivendo na época de... A infância dele foi São Pio X, depois Pio XI, depois Pio XII. Nessa época era Pio XI. As encíclicas mais incríveis assim, da igreja, Pio IX, antiliberais. Então a opinião dele era o seguinte, tinha discussão no seminário, vamos ver o que o Papa fala. Tem encíclica. O Papa falou, acabou, não tem mais discussão. Foi assim que o seminário era na época, além de ser profundamente tomista. Outro ponto também, digamos, no aspecto mais polêmico, assim, aqui eu não vou falar muito da polêmica do Vaticano II, porque já tiveram várias aulas sobre isso e seria praticamente uma aula só sobre isso. Aqui eu vou me restringir mais a falar sobre a vida dele. Claro que não tem como falar da vida dele sem falar do Vaticano II, mas não é o foco. O padre Le Floch, que era, digamos, era o reitor do seminário, em que ele tinha um apreço enorme, ele acabou sendo condenado, quando foi condenado junto à ação francesa. Apesar de ter tido uma confusão, o padre Le Floch era extremamente liberal e acabaram fazendo essa ligação, mas ele não fazia parte da ação francesa. Nem, evidentemente, o Monsenhor Lefebvre também nunca leu Murras, segundo o Monsenhor de Sier. Então, muita gente liga a imagem de Monsenhor Lefebvre com a ação francesa, isso é mentira. Ele nunca fez parte da ação francesa, nem o reitor do seminário. E ele é um perfeito enzima liturgista. Todas as cerimônias mais importantes, Semana Santa, quem serve sabe, a vigília 4h30 de rito, ordenação também 4 horas e tanto de rito, sempre era ele que era o cerimoniário. Então ele tinha um apreço enorme pela liturgia, pelas rúbricas, ele fazia tudo da maneira mais perfeita possível para agradar Nosso Senhor. Quando ele foi ordenado em 1929, em Lille. Ele foi numa paróquia operária. Ele exercia muito bem o papel dele, que era de vigário. Dava catequese, formava os meninos, confessava, dava os sermões, rezava a missa. Mas o irmão dele era missionário espiritano, o René. E ele sempre escrevia para Monsenhor Lefebvre, vem, eu preciso da sua ajuda, aqui tem muita obra. Na França você está aí, digamos, jogado de escanteio, fazendo pouca coisa.
aqui tem batismo a rodo, tem catequese para dar, tem almas para converter, a gente precisa da sua ajuda. E isso animava muito ele. Tanto que ele foi entrar no noviciado dos espiritanos em 1931. Depois disso, ele já foi para o Gabão, foi do reitor do seminário. Ele acreditava muito na catequização, na evangelização da África por meio das vocações africanas. Porque os inimigos da igreja colocavam como os europeus, quando iam catequizar eles, seria um aspecto de dominação. A gente sabe que é mentira, mas o apostolado na África, exercido por um padre africano, tinha mais frutos do que por um padre francês. Por, digamos, ser gente como... Eles pensavam, gente como a gente. Então, tinha menos um bloqueio. Eles não estão querendo me dominar através da religião. Que os inimigos da igreja colocavam isso na cabeça do pessoal que era nativo. Então, ele incentivava muito as vocações africanas, muito. Era um superior muito dócil, o que também vai totalmente contra a fama que ele tinha. Bispo de Ferro era só em princípios, as ações dele, ele corrigia de uma maneira muito dócil. A personalidade, ele era tímido. Apesar de tudo, o Monsenhor de Si fala que ele era tímido. E as correções dele sempre foi muito dócil. Eu lembro de uma história que ele andava na praia andava pela praia e tinha um padre de short, já nessa época. E, bom, pelo que o pessoal fala dele, já pensa que o Monsenhor Lefebvre ia apontar o dedo e falar, seu herege, vai colocar sua batina. E não, ele só virou para ele e falou, o senhor ficaria muito melhor de batina. Isso foi o suficiente. Eu acho que isso serve muito para a gente, quando a gente for fazer apostolado, principalmente com pessoas do mundo, que não adianta nada, eu falo isso com a Ana na faculdade, a gente chegar com argumentos, São Tomás, etc. O pessoal não está preparado para isso. São Francisco Xavier, ele tem uma história fantástica também, que ele ia nas navegações, quando ele ia catequizar o Oriente, e durante essas navegações tinham jogos, e as pessoas jogavam apostados, o que inflamava ainda mais as paixões. E acabava que tinha palavrões no meio desses jogos. E ele não falava, com seu palavrão você está ofendendo a Deus, para com isso. Ele só virava e falava, se você ficar nervoso, você perde o jogo. E as pessoas naturalmente paravam de xingar, porque ninguém queria perder o jogo. Então, nem sempre o argumento mais elevado vai ser o mais eficaz, pastoralmente. Ele também tinha uma vida de oração, que é outro erro que falam dele, é que ele, como se ele colocasse a vida ativa primeiro do que a vida contemplativa, que é a vida de oração. E muita gente tem esse erro dentro da tradição. Descobre a tradição e quer brigar na internet, quer viver só num combate que, se não for precedido de oração, nada dá fruto. Então, ele rezava muito, ele tinha um aspecto que estava sempre rezando, sempre recolhido. E a espiritualidade assim, que ele seguia desde sempre não tem nada demais. A gente não vai ver uma devoção extraordinária a nada. Ele vivia como um padre normal que executava perfeitamente seus deveres. Meditação, terço, estudo, missa. Era isso. E é isso que Deus pede da gente. Deus não pede da gente algo extraordinário, além dessas obrigações de dever de Estado. Ele não pede muita coisa, porque às vezes a gente busca muito e acaba não fazendo nada. Ele não tinha, digamos, nada de extraordinário, tanto que eu vou falar mais para frente que ele não vai colocar nada da espiritualidade que ele seguia na São Pio X, porque era uma espiritualidade de qualquer diocese do século XVIII, bem formada. Não tinha nenhum aspecto muito especial, por exemplo, os passionitas, que é a paixão de Nosso Senhor, os redentoristas, que é a redenção. Ele não tinha isso. Se for para puxar alguma coisa, ele sempre falava de Nosso Senhor e reforçava, de Nosso Senhor crucificado. Era sempre isso. Mas não tinha nada de muito especial, de muito extraordinário. Ele tinha um espírito prático impressionante. Onde ele chegou, tudo cresceu de uma forma assim, incrível. Seja como reitor do seminário, as vocações transbordavam. Onde ele foi muito amado. E no sentido, digamos, de empreendedor, ele expandia tudo, hospital, escola, ele fazia de tudo. Era impressionante o espírito prático dele. Temos isso aqui para fazer? Vamos fazer. Não amanhã, hoje. Depois disso, ele volta de ser reitor, ele volta para a França. Vai ser superior do escolasticado
de Mortain, na Normandia, em 45. Os relatos de quando ele saiu da África são impressionantes, assim, das pessoas chorarem pela saída dele, que era um padre extremamente querido e dócil. Depois disso, ele é sagrado bispo, em 1947, foi sagrado bispo bem novo, com 42 anos. Fez uma abundância de obras, assim, difícil ter um bispo que tenha feito mais que ele, principalmente no século passado. Onde ele passou, foi o que eu falei, hospital, ele trouxe várias e várias congregações. Ele foi primeiro vigário apostólico de Dakar, depois ele foi nomeado delegado apostólico da África Ocidental Francesa e Madagascar. E, engraçado, ele dava tanta importância à vida de oração, que ele trazia as ordens contemplativas, principalmente os carmelitas, e ele falava, se a gente tem muita conversão aqui, é porque tem carmelita que reza. Não é porque eu estou indo pregar, é porque tem carmelitas que rezam, e rezam muito. Então ele tinha a junção perfeita da vida ativa e contemplativa, porque ele tinha como livro de cabeceira o mês de São Pio X, que é a alma de todo apostolado. Então primeiro a gente reza, depois a gente age. Porque de nada adianta a gente agir se nossas ações não são baseadas na nossa meditação. A meditação deve ser sempre o guia do nosso dia, e ele fazia isso de maneira perfeita. E aí ele foi encarregado de ser o delegado apostólico da África Ocidental Francesa, de Madagascar. Pio XII falava que ele era o melhor dos delegados apostólicos dele, justamente por esse espírito empreendedor, vida de oração, trazer congregações. Ele fez, é incrível. As dioceses, tudo que ele pegou na África não tinha praticamente nada, ele deixou com uma abundância de obras impressionante. E aí ele começa também a ver o liberalismo de uma forma mais evidente. Que aí começa aquele movimento de descolonização da África. Então passa a ser bem mais pautado a liberdade religiosa, o comunismo e o ecumenismo. Ele era bem impressionado em relação a fazer parte na África de movimentos ecumênicos. Vai trazer mais frutos. Ele sempre se negava a participar. Isso é colocar o reinado social de Nosso Senhor no lixo. Colocar Nosso Senhor no pé de igualdade com as outras religiões, que é falar que Nosso Senhor é a mesma coisa de um Buda. Isso é uma verdadeira loucura. E aí ele acaba sendo exonerado por João 23, que não era um papa que não gostava tanto dele, por motivos evidentes. João 23 era modernista de primeira. Aí vejam bem, ele era o melhor dos delegados apostólicos de Pio XII, e disso ele passa a ser bispo de Tule, uma diocese minúscula na França. É como se eu fosse o CEO de uma empresa e depois eu virasse um gerente de um departamento dela. Então, digamos, rebaixou ele num nível humilhante de carreira apostólica. Só que ele ficou pouco tempo lá, porque ele tinha muito prestígio. Ele tinha doutorado em filosofia e teologia pela Universidade Pontifical Gregoriana. Então ele gozava de um prestígio imenso, que ele é padre espiritano. Ninguém dos padres espiritanos tinha o gabarito dele. Então, 6 meses depois, ele foi eleito superior dos espiritanos. E aí entra o concílio, que foi o martírio dele. No concílio, eu vou passar bem rápido, como eu disse, não é o intuito falar sobre o concílio. Tem livros na Flos Carmeli, várias e várias aulas. Aqui eu vou falar só enquanto a atuação dele. Então, o primeiro ponto do concílio que vai deixar ele assim extremamente chateado é da liberdade religiosa. Que aí entra a questão da liberdade. É o fim da supremacia católica no Estado. As religiões são todas iguais para o Estado. Se elas estão todas certas, logo nenhuma é certa, porque não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Esse era o maior desejo da maçonaria, que vai deixar ele tocar também no fundo da alma dele. E Cristo deixa de ser o rei da sociedade. Já que o Estado não reconhece mais Cristo, Cristo passa a não ser o rei da sociedade. O Estado pode fazer leis antinaturais contra a igreja e, digamos, está tudo bem, porque o Estado não é obrigado a reconhecer a primazia da igreja sobre ele. O Estado
existe para o bem comum. Então, se ele não está servindo o bem comum, não tem razão de existência do Estado. E a liberdade religiosa vem, digamos, legitimizar, entre muitas aspas, isso. O outro princípio é da igualdade, da colegialidade, a igreja passa a ser democrática, sem hierarquia. E ele teve um raciocínio nessa época fantástico que, assim, hoje em dia a gente vê isso de uma maneira perfeita, que é o Papa passa a não ter mais autoridade, porque ele vai decidir em colégio com os bispos. Aí o que os bispos pensavam? Ótimo, nosso poder aumentou. Agora quem manda somos nós. Mas ele falou, vocês estão enganados. Porque esse mesmo raciocínio vai descendo, digamos, a escada. Se o Papa não tem mais autoridade, quem decide é o bispo, dentro da diocese, o bispo também não tem mais autoridade. Quem decide em colégio com as conferências episcopais. Isso é muito real, principalmente no Brasil. A gente vê um bispo ter uma opinião X e ele renuncia essa opinião por uma diretriz da CNBB. Isso é assim, evidente. Ah, vamos ver o que vai falar a CNBB. O que a CNBB for falar, eu acato, independente se eu concordar ou não. Então o bispo também não manda mais na diocese dele. O pároco, por sua vez, também não manda mais na paróquia. Porque ele decide em colégio com o conselho paroquial. Com os leigos e tudo mais, todo mundo vai votar e ver o que é o melhor para a comunidade. E o chefe de família também não tem mais autoridade. Se não tem autoridade em lugar nenhum, também não vai sobrar para a gente. Ele vai decidir em colégio com os integrantes da família. Então, acabou. Não tem mais ordem na sociedade. A sociedade passa a ser horizontal e ninguém manda mais em nada. A igreja é democrática, vence a maioria. E assim, isso ele falou na época de votar o documento. E vê que o raciocínio dele foi perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois foi o da fraternidade, o ecumenismo, é o fim das missões. Se todas as religiões são boas, por que o missionário vai lá na África pegar malária, enfrentar as mais diversas dificuldades? Para quê? As religiões são todas boas, são todos nossos irmãos em Cristo. Ele, com a alma missionária, falou, é o fim das missões, como é que eu vou convencer alguém de entrar no seminário para ser missionário? Ele vai falar, as religiões africanas também são boas. E esse foi a maior dor dele desses 3 outros pontos, porque ele tinha alma missionária, ele foi missionário, ele amava as missões, ele amava o povo africano. E isso partir dentro da própria igreja ainda, não foi o mundo que falou isso, foi a igreja que... Realmente, esse aqui foi um ponto que doeu no fundo da alma dele. Isso tudo é o que ele chamou de a Revolução Francesa dentro do concílio. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade religiosa, igualdade pela colegialidade e fraternidade pelo ecumenismo. Mais algumas considerações que deixaram ele profundamente, digamos, chateado em relação ao concílio, é que o concílio não condenou o comunismo, por um acordo que João 23 fez, e ele tentou passar um documento, mas não conseguiu, porque, digamos, o concílio não tinha vindo para condenar nada. O movimento liberal já estava completamente organizado e o Chetos foi fundado às pressas, assim, durante o concílio. Eles não esperavam que a máquina liberal já estava toda orquestrada. E que vai, né? Os filhos da serpente são muito mais espertos que os filhos da luz. Engraçado, durante a atuação deles, o que vale pra gente, igual a gente está fazendo aqui, eles se formavam muito. Era todo o tempo tendo conferência para saber rebater muito bem os argumentos liberais. E eles conseguiram barrar muitas coisas. Só que eles acabaram perdendo de goleada, infelizmente. E outro ponto importante para se esclarecer, que o Monsenhor Tissier fala aqui, é que o Monsenhor Lefebvre ele fala várias vezes que ele não assinou alguns documentos, apesar de ter assinado sim. Ele se enganou, porque eu já trabalhei na Assembleia Legislativa em Goiás. E eu pegava assinatura nos projetos de lei de quem votava. E como é que funcionava? A votação era simbólica. Os contrários, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, se a pessoa votava contrário, eu tinha que fazer alguma manifestação. Geralmente, levantava o braço. Depois de votado, o projeto, eu passava de deputado em deputado, corresponde à assinatura. E pouco importava o jeito se eles tinham votado contra ou a favor, eles tinham assinado porque eles estavam presentes. Não era o teor do voto corresponde à assinatura. Tem uns que falam, eu não vou assinar, eu votei contra. Eu falei, cara, deputado, isso aqui não tem nada a ver, só porque o senhor está presente. Então ele acabou se enganando nisso.
apesar de ter ido contra, ele assinou, porque a assinatura era uma forma de... queria dizer que ele estava presente naquela votação. Ele confundiu porque ele achava que assinar seria ter sido a favor, mas não tem a ver, ele pode ter sido contra e assinado. E ele acabou se confundindo em relação a isso. Ele assinou os documentos sim, apesar de ter sido contra. E o concílio com certeza foi martírio dele, por ter uma alma romana, como eu falei, ele foi formado no seminário e ele tinha opinião. Se o Papa falou, acabou, não tem mais discussão. Agora imagina só, ele que foi formado nisso, com os melhores encíclicos papais, se deparar com os documentos do concílio. Meu Deus do céu! O que fazer diante disso? Foi totalmente o contrário de tudo que ele aprendeu no seminário. Outro ponto também importante ser esclarecido mais uma vez sempre é que o concílio não foi dogmático, foi pastoral, e quem quis isso foi o concílio, não foi Dom Lefebvre, então ele pode ser contra, a gente pode ser contra o tanto que a gente quiser, porque isso não envolve dogma. E outro ponto também muito interessante, que quando vão falar de bispo de fé, Monsenhor Lefebvre não queria que mudasse nada. Era um bispo ultraconservador, ultradicional, que não aceitava mudança na igreja. Isso é uma verdadeira mentira. E tem várias provas disso. Por exemplo, o Klezmer. O Klezmer, a princípio, por incrível que pareça, o Monsenhor Lefebvre foi a favor. 4 anos depois ele mudou de opinião, que ele viu que era um desastre. Mas a princípio ele foi a favor da mudança. As mudanças litúrgicas da Semana Santa de 55, ele aceitou tudo. Apesar de falar que ela era modernista. Eu não vou entrar no mérito da Semana Santa, que daria uma conferência só para ela, dessa reforma. Mas ele aceitou a reforma de 55, que quem fez foi Bugnini. Então, a visão de que ele era um bispo ultraconservador, ultra-radical, que não aceitaria qualquer tipo de mudança é mentirosa. Porque ele aceitou sim mudanças litúrgicas, mas que eram aceitáveis. Ele não aceitou o que não era aceitável. A missa, de longe, foi o ponto mais doloroso para ele, porque não é só a missa. Se muda a missa, se muda tudo. Se muda a lex orandi, muda a lex credendi. Muda tudo. Por exemplo, eu acho que a maneira mais fácil da gente ver isso é com as crianças. Elas que nem chegaram na idade da razão direito, elas já percebem que a igreja é um lugar sagrado. Isso é até engraçado, porque de vez em quando elas estão de costas, ela vê o pai fazendo genuflexão, e ela faz genuflexão de costas. Fica calada, ela sabe que ali está acontecendo alguma coisa que merece respeito. E é muito evidente, então não é só a missa. A noção de hierarquia que tem a missa é belíssima, principalmente na missa solene. Se vocês repararem na hora do credo, quando o padre senta, o diácono levanta e vai arrumar as coisas para o ofertório. O subdiácono não fica sentado enquanto o diácono está em pé, porque ele é inferior. Então, se o diácono está em pé, ele também tem que ficar em pé, junto com o restante dos acólitos. Então, tem várias dessas noções da missa que ela traz para a nossa vida prática. Se a missa é totalmente silenciosa, se a missa exige de nosso sacrifício, a gente também tem que levar isso para a nossa vida. Se a missa nos exige recolhimento, a gente também tem que levar o recolhimento para a nossa casa. Se muda a missa, se muda tudo. Na missa nova não se tem respeito pelo padre, fica lá um monte de ministro, então também acabou a hierarquia na paróquia. Não tem silêncio, ou seja, as pessoas vão ficar completamente agitadas, não vão dar conta de rezar, porque para rezar se precisa de silêncio. Então se muda a missa, se muda tudo. Muitas vezes a gente pega até gente do mundo, parentes, nós vamos falar, vocês vão na missa de latim, mas só mudou a missa. Não é só a missa. Se muda a missa, se muda tudo. E outro ponto que eu tinha comentado, que ele foi a favor de algumas mudanças, ele rezou o missal de 65. Na missa tridentina mesmo, ele, no começo do seminário, ele fazia as leituras fora do altar no ambão. Ele voltou a ser mais rígido com a missa, essa parte eu achei muito interessante, pelo contato que ele teve com seminaristas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Por que eu presumo isso, que esses seminaristas eram tão mais rígidos com a liturgia? Porque eles vieram de países protestantes. Então eles viam claramente semelhanças nessas reformas com os ritos protestantes. E a partir de então ele passa a ser mais rígido com a liturgia. E volta atrás em relação a essas mudanças, é só rezar o missal de 62.
mas ele rezou sim algumas vezes o missal de 65. E isso ele ainda era superior dos espiritanos. Aqui no seminário não, né? Mas voltando, ele era superior dos espiritanos até 68. Aqui nessa foto é ele com o Padre Pio, que ele foi para lá para pedir oração pelo capítulo. E até tem outra fala mentirosa também, falam que São Padre Pio apontou o dedo para ele, falou que chamou ele de desgraçado e falou que ele ia causar divisão na igreja, causar cisma. Isso aí nunca aconteceu, ele tinha uma estima para o Monsenhor. Tanto que o Monsenhor pede a bênção dele e fala, não, negativo, o Senhor que me abençoe. Aí está a foto dele pedindo a bênção. E o Padre Pio também estava extremamente preocupado com que iam ter os capítulos de reforma de todas as congregações, né, pós-concílio. Ele fala, vão acabar com a regra de São Francisco. E o Monsenhor também estava preocupado, porque ele já estava sofrendo forte oposição na congregação. Tinha muita gente da congregação que tinha vergonha dele durante o concílio, porque ele era, digamos, contra tudo de ruim que passava lá, ele se manifestava contra. Então tinha muita gente que passou a ter vergonha dele. Outro aspecto importante é que ele pensou, vou continuar meu trabalho dentro da minha congregação, mas uma congregação grande você não faz nada sozinho. E as pessoas com quem ele confiou acabaram decepcionando ele. E é uma das críticas que Monsenhor de Sey falava para ele. Ele confiava muito nas pessoas. Então, por exemplo, se ele confiasse na irmã, Ana Maria. Fala, irmã Ana Maria, a senhora vai cuidar das minhas monjas, das minhas irmãs. Ele não passava umas diretrizes para a irmã. A senhora vai ter que fazer isso, isso e isso. Ele confiava nela, a irmã sabe o que faz, ela vai fazer bem. E as pessoas acabaram decepcionando ele. E as pessoas assumiram. Eu decepcionei Monsenhor Lefebvre, eu não esperava isso de mim. Então acho que isso serve muito para a gente, principalmente enquanto escola. Quando a gente for dar cargo de confiança para uma pessoa, por mais que a gente confie nas pessoas, as pessoas são fracas, nós somos fracos. Então acho que sempre é bom também a gente passar direcionamentos para a pessoa. Olha, eu confio em você, faça isso, isso e isso. O combinado não sai caro, ainda mais escrito. Ele renuncia ao cargo de superior durante o capítulo de renovação, porque ele viu que os rumos que a congregação ia tomar iam ser desastrosos. Então, com 64 anos, sem diocese, sem congregação, ele vai começar tudo do zero. A restauração do sacerdócio católico. E ele nunca fez isso por conta própria. Sempre eram as famílias que iam pedir para ele, Monsenhor, nós precisamos da missa. Os seminaristas iam pedir para ele, Monsenhor, nós precisamos ser formados num seminário bom. Ele nunca fez isso, digamos, por ele mesmo. Porque ele não era uma alma orgulhosa. Eu vou fazer isso para minha glória, etc. Nada disso. Ele sempre fez porque pediam para ele, Monsenhor, não nos abandone. A fundação da São Pio X foi em 69, ela nasceu em Friburgo. Ele nunca quis começar nada sem aprovação de Roma. Mais uma vez, ao contrário da visão de que é um cismático, que ele não está nem aí para o Papa, etc, etc. Ele teve o aval para começar a fraternidade, em caráter de experiência. Depois ele mudou para Sion. Ele teve um acordo verbal para o seminário de Écone. E aí é outro Écone. É outra polêmica que tem, porque o Monsenhor Adam, que era o bispo de lá, fala que não teve acordo coisa nenhuma, que ele só deu um ano de espiritualidade e Monsenhor Lefebvre tinha abusado dessa concessão. Na verdade, quando o Monsenhor Lefebvre pediu para ele autorizou e Monsenhor Lefebvre falou, eu gostaria que o senhor me desse um documento. Ele falou, o senhor não acredita na palavra de um bispo? Então, ele ficou numa sinuca de bico, né? Porque falou, fazer o que agora, né? Ele me concedeu, então ele não tinha um documento realmente, mas ele tinha esse acordo verbal. E falando um pouco da São Pio X, na fundação dele, qual seria o carisma dela? Mais uma vez, não tinha nada de Monsenhor Lefebvre. Ele só quis fazer o que a igreja sempre fez, formar padres com a teologia de São Tomás, no rito romano tradicional. Era isso, não tinha nada demais, não tinha nada particular dele. Ele nunca quis isso. Não tinha absolutamente nada de pessoal dele, alguma particularidade, nada. Ele só queria fazer o que a igreja sempre fez, transmitir o que recebemos. Era esse o lema dele durante o seminário. E ele também se recusava
ao título de líder dos tradicionalistas. Muita gente também, infelizmente, tem, nossa, Monsenhor, fora da São Pio X, não há salvação praticamente. E ele nunca teve essa opinião. Ele sempre ajudava comunidades amigas, até falando que, como eu venho de um padre redentorista, ele incentivou, um padre redentorista pediu ajuda para ele e falou, não vou te aceitar, você vai fundar os redentoristas tradicionais, no Espírito Santo Afonso. E tem uma comunidade na Escócia que segue a regra de Santo Afonso. E várias outras mundo afora, que ele ajudava bastante. Outro ponto interessante que eu gostaria de falar, que é sensacional, é o padre Luiz Maria Barrielli. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ele era diretor espiritual do seminário. E era um padre que conhecia muito Santo Inácio. Ele pregava retiros que eram esplêndidos. Monsenhor falava que ele era a alma do seminário. Sem ele, o seminário nunca teria se desenvolvido da forma que se desenvolveu. Ele falava muito da importância dos exercícios, então eu vejo que a gente deixa de lado, muitas vezes, os exercícios espirituais, um bom retiro, porque, querendo ou não, é difícil. Tem filho, tem as obrigações, mas é extremamente importante. E por mais que hoje tenham poucos retiros pregados por padres, eu mesmo nunca tive a graça de nenhum, mas eu faço os meus com um livro, Santo Antônio Maria Claret, que tem os exercícios para 10 dias, pedir para um padre que já está habituado a pregar ele consegue reduzir no tempo que os senhores tiverem a disponibilidade, seja um final de semana, seja um feriado. E ele também, para os pais que têm filhos discernindo na vocação, ele tem um livreto de umas 30 páginas disponibilizado no site da São Pio X. Quando eu discerni a minha, foi assim, eu nunca vi alguém escrever tão pouco de uma forma tão clara sobre vocação quanto ele. Em 74 começa a perseguição a São Pio X pelos bispos franceses, que praticamente eram os mais liberais. Então vem um outro bispo francês fazendo o que Monsenhor fazia, de fato não agradava nada a eles. Teve uma expansão no seminário, que escandalizou o seminário inteiro, porque os padres, quem foi fazer, digamos, essa fiscalização, acho que não lembro se eram padres, eram cardeais, eles não assistiram missa, nem rezaram missa durante o tempo que ficaram lá, eles não rezavam, eles falavam os mais completos absurdos, por exemplo, negavam a Santíssima Trindade, só negavam a Eucaristia, então assim, deixou os seminaristas completamente escandalizados. Mais um ponto também, Monsenhor preferia morrer do que estar em contradição com Roma, do que ir contra Roma. E aí surge a declaração de 1974, que ficou famosa. Aderimos de todo o coração, de toda a nossa alma, a Roma eterna, guardiã da fé católica necessárias à conservação dessa fé. A Roma eterna, mestre de sabedoria e de verdade. Pelo contrário, recusamos e temos sempre recusado a seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante que claramente se manifestou no Concílio Vaticano II e depois do Concílio, em todas as reformas que dali emendaram. Aí a perseguição foi de vez, né? Por que falou isso. A fraternidade foi suprimida em 75, foi a primeira sanção, e ele decide continuar. Seria, digamos, a primeira desobediência dele. Justamente ele continuou pelos seminaristas e pelos fiéis. E ele se preocupava extremamente com a regularidade canônica. Ele sempre estava em conversa com Roma para as coisas se normalizarem. Mas ele falava, os superiores existem para o bem. Invocava o estado de necessidade. A lei suprema da igreja é a salvação das almas. Eu não posso deixar os fiéis, eu não posso deixar os seminaristas sem terem padres. Se a gente não tem padre, acabou nosso apostolado. Acabou, não tem quem celebre missa para a gente, não tem quem nos confesse. Então, se Roma parte para suprimir a fraternidade, que ela não fazia nada de errado, ela só formava os padres da forma como sempre foram formados. Era uma sanção completamente ilegítima. E como a lei suprema é a salvação das almas, ele continuou. Aí ele pega a suspensão pela divinice. Ele foi proibido de exercer o poder de ordem. Roma tenta, digamos, comprá-lo, que falaram que se ele rezasse a missa nova estava tudo bem. Ele falou, não vou rezar.
E ele tinha um senso de ironia muito agradável. Acho que lembra até muito do professor Orlando. Que nessa época se podia fazer experiência de tudo. Fazer experiência de missa afro, fazer experiência de não sei lá mais o quê. Ele virava e falava, bom, eu só quero fazer a experiência da tradição. Deu certo 2000 anos, pode ser que continue. Ele sempre batia nessa tecla. Isso também eu acho muito importante, justamente naquele quesito da pastoral. De nada adianta a gente entrar nos argumentos mais elevados, porque muitas das vezes eles não vão ser eficazes. A gente tem que mostrar a contradição daqueles. Todo mundo pode fazer a experiência, menos ele. Todo mundo pode fazer a experiência dos maiores absurdos, menos a experiência da tradição que deu certo durante 2000 anos. Então ele sempre falava isso, deixa eu fazer a experiência da tradição. E sempre também, quando alfinetavam ele, perguntavam, senhor, o senhor está sozinho, o senhor acha mesmo que está certo, estando sozinho? Ele simplesmente, na tranquilidade, falava, eu tenho 2000 anos de tradição comigo. Então ele não se importava se era ele, se tivesse mais gente com ele, ele estava para fazer o bem, independente do que o mundo pensasse dele. E ele foi muito perseguido pela mídia. Meu Deus do céu. Ele fez uma missa que, digamos, pela mídia ficou conhecida como a missa de desafio a Roma, que foi em Lille, para mais de 20 mil pessoas, e ele tem aquele sermão histórico que ele faz, que ele fala, acabaram de me suspender pela divinice e falam que vão me excomungar, por eu fazer o que eu sempre fiz. Eu digo que, se eu fizesse o que fazem hoje, se eu ensinasse o catecismo que se ensinam hoje, se eu rezasse a missa que se reza hoje, no meu tempo de seminarista, eu teria sido excomungado. Eu teria sido acusado de suspeita de heresia. E agora querem me excomungar por eu fazer o que a igreja sempre fez. E ele fala isso com uma dor no coração. Nossa, de dar dó. Acho que essa foto até dá para ver um pouco a indignação dele. E mais diálogo com Roma. Outra prova que ele nunca quis essa situação complicada com Roma. Ser suspenso, o seminário suprimido. Ele pediu a liberação do missal. Paulo VI respondeu assim, não é possível liberar o missal de São Pio V. Seria desconsiderar o Concílio Vaticano II. Então, ele, infelizmente, não obteve a missa de uma forma regular. Mais algumas pontuações. Foi que ele sempre ajudou todas as comunidades amigas, padres diocesanos, e isso eu acho que é muito bonito que a Fos Carmeli faz. Ajuda a fundação de novas escolas, ajuda os padres diocesanos, Goiânia, Uberlândia, Fortaleza, Recife, Manaus. Ele também era muito assim. E ele também sempre fundou colégio nos apostolados, sempre. Porque ele entendia que, bom, nossos filhos vão ser criados aqui na paróquia, mas a escola totalmente secular, o que eles vão aprender nessa escola? Ele sempre fundou escola nos apostolados que ele fundava, sempre. A escola sempre esteve atrelada aos apostolados dele. João Paulo II depois assume o papado, em 78, então as relações com Roma pioram. A saúde de Monsenhor Lefebvre também piora junto, infelizmente. Tinha até uma brincadeira no seminário. Falava que cada vez que ele tossia, os seminaristas falavam, meu Deus, não vou ser ordenado. Eles morriam de medo de Monsenhor ir embora sem que eles fossem ordenados padres. Então ele começa a considerar uma sagração episcopal. E teve a carta aberta também para João Paulo II, que foi assinada junto com Dom Antônio de Castro Maier, que aí piorou as coisas de vez. Mas as relações com Roma pioraram bastante depois dessa carta de 83, que eles falam dos erros modernos, principalmente do concílio. Aí teve o encontro de Assis, em 86, que para ele foi estopim. Nada machucou tanto ele do que ver o Papa impede a igualdade com todos os outros chefes de outras religiões do mundo. Ele falou, ele ficou completamente escandalizado. É o fim das missões, é o fim do reinado de Nosso Senhor. Agora as religiões estão todas juntas pela paz mundial, que nunca será alcançada. O Papa impede igualdade, a religião impede igualdade com todos os outros tipos de religião. Nessa época, infelizmente, ele teve tentações, sim, sede-vacantistas, apesar de nunca ter consentido em nenhuma delas, até que teve, digamos, um cisma no seminário dele, em relação a quem era sede-vacantista, ele mandou todo mundo embora.
E sobre o sede-vacantismo, até um assunto que está, infelizmente, em pauta, eu acho que a opinião dele aqui é muito boa, com a forma como ele pensava sobre isso. Vou até ler para vocês. Talvez um dia, em 30 ou 40 anos, uma sessão de cardeais reunidos por um futuro Papa possa estudar e julgar o reinado de Paulo VI. Talvez venha dizer que havia coisas que deviam saltar aos olhos dos contemporâneos. Afirmações desse Papa absolutamente contrárias à tradição. Eu prefiro até agora considerar como Papa aquele que pelo menos está sentado na sé de Pedro. Se um dia se descobrisse de maneira certa que este não era o Papa, eu teria feito assim mesmo o meu dever. Fora dos casos em que usa do seu carisma de infabilidade, o Papa pode errar. Isso vai na questão da infabilidade do Papa, dos graus de assentimento do magistério. O pessoal acaba confundindo, que se acha que o Papa dá uma entrevista e falar alguma coisa errada, é heresia, o Papa já não é mais, logo o Papa já não é mais Papa. Verdadeira loucura. Logo, por se escandalizar e dizer, então ele não é Papa, tal como Ário se escandalizava das humilhações do Senhor na sua paixão, quando disse, meu Deus, por que me abandonastes? E raciocinava, logo ele não é Deus. Nós não sabemos até onde um Papa, arrastado por não sei qual espírito, qual formação, submetido a que pressões ou por qual negligência, pode arrastar a igreja a perder a fé, mas constatamos os fatos. Prefiro partir deste princípio, devemos defender a nossa fé. Nisso cumprimos o cumprimento, nisso o cumprimento do nosso dever não provoca a mínima dúvida. É isso a opinião que a gente tem que ter em relação a isso. Simples, concisa e clara da parte dele. E até então ele também mantinha contato com Roma. E ele recebeu mais uma visita de um cardeal que ficou completamente admirado com São Pio X. Seminaristas muito piedosos, muito bem educados, muito formados, muito bem formados, muito receptivos. Ele voltou de lá fazendo os mais sinceros elogios. Aqui as sagrações de 1988, que foi a autoexcomunhão dele. Roma tinha concedido a missa, permitiu a sagração, mas sempre adiavam. Chegou um tempo que Monsenhor falou, os senhores estão esperando que eu morra, me concederam um bispo e voltam atrás, de forma, se não tivesse a sagração, Monsenhor foi 3 anos antes dele morrer. Nessa época, vocês imaginam o que era ser um bispo da fraternidade nessa época? Você tinha que ministrar os sacramentos para 5 continentes. Porque a fraternidade teve um crescimento absurdo e ela já tinha se espalhado em todos os lugares. Imagina o que é viajar o mundo inteiro. Hoje são 3. Eu imagino que a vida dos bispos deve ser dentro de um avião, porque eles vão crismar a gente até em Anápolis, no interior do meu Goiás. Então, ele podia morrer a qualquer momento. E se ele não sagrasse, quem ia continuar o sacerdócio católico? Como os outros novos padres iam ser ordenados? Essa sagração era completamente necessária. E Roma tinha concedido, mas ficavam sempre adiando. Não deu tempo de analisar o dossiê dos bispos. Ainda está cedo, ainda está cedo. Ele viu que estavam esperando que ele morresse, que poderia ser a qualquer momento. Ele foi excomungado junto com Dom Antônio de Castro-Maier, saudosa memória. Depois de 88, isso é um aspecto muito interessante, ele tinha certeza que ele fez o correto, porque quando a gente vai pecar, sempre fica aquela sensação, vai, o demônio fica buzinando no nosso ouvido. Depois que a gente faz, ele vem e acusa a gente, tá vendo a besteira que você fez? Aí a gente sempre é tomado por um remorso de consciência incrível. O caminho da virtude é o oposto. Sempre que a gente vai fazer o bem, o demônio fica falando, não compensa levantar tão cedo assim para rezar, você precisa descansar. Não compensa você estar aqui sábado à noite, era melhor que você estivesse descansando na sua casa. Mas depois que a gente faz as coisas boas, dá uma extrema sensação de prazer pelo que fez era correto. A alma fica em paz depois de fazer o bem. E ele falava que tinha terríveis sagrações, incríveis, terríveis inquietações antes de sagrar. Porque, não era fácil ser excomungado, né? Nenhum dos senhores querem ser excomungados, imagina ele, que amava o Papa. Então, assim, ele tinha terríveis inquietações em relação a isso, se estava fazendo o que era de fato a vontade de Deus. E ele fala que depois que ele sagrou, ele foi tomado da mais completa paz. Agora eu posso morrer, eu fiz o meu papel.
E a irmã dele, conversando com ele, até falava, poxa, Marcel, o senhor vai ser excomungado. Como é que o senhor sabe que a fraternidade é mesmo algo de Deus? Ele fala, olha, eu não me perturbo. Se a fraternidade for de Deus, ela perguntava também o que aconteceria depois que ele morresse. Ela permanecerá. Caso contrário, vai acabar. Está nas mãos de Deus. Isso, de fato, a gente vê os frutos da São Pio X. É o lugar que tem mais vocação no mundo. É onde tem o maior seminário do mundo, que está nos Estados Unidos. Então, assim, pelos frutos conhecerei as árvores. E os frutos são imensos. Eu acredito que se a missa tridentina está difundida, pelo menos minimamente hoje, é por causa disso. Se não fosse a São Pio X, ia ser muito difícil que a gente tivesse a missa. Ia ser um ponto de resistência ou outro em alguns outros lugares. Mas ia ser muito difícil que ela fosse tão difundida pelo mundo todo. Igual está sendo, igual vai ser mais ainda. E foi um esforço heróico. Como eu falei, não é fácil ser excomungado. Ninguém aqui quer ser excomungado. Ele acabou morrendo, quase 3 anos depois, na festa da Anunciação. Enfim, um defensor do sacerdócio católico da missa vai receber a coroa pelos seus trabalhos. Ele não tinha nenhum desejo em relação à morte, ele só queria receber os sacramentos mesmo, de forma muito discreta. E foi uma santa morte, ele sofreu bastante, morreu por um câncer no estômago, teve os sacramentos e morreu. Imagina que bênção, morrer no dia da anunciação de Nossa Senhora. Tomara que ele tenha tido a anunciação dele no céu. E a conclusão de toda, digamos, essa conferência, que gostaria que ficasse na memória deles, que ele foi educado numa família extremamente virtuosa, então que sirva de lição para a gente. Se a gente quer ter um Marcel na nossa família, quer ter padres, quer ter vocações, de 8, 5 foram consagradas a Cristo, a gente precisa educar muito bem os nossos filhos, por mais esforço que seja nisso. Precisa, desde sempre, incentivar eles em relação à vocação, ao canto, à liturgia, a servir à missa. Precisa mostrar para eles que, na nossa casa, o que a gente mais ama é Nosso Senhor. Nossa casa precisa ter uma vida de oração, de forma que os meninos, desde sempre, sejam habituados a rezar o terço, a meditarem, a estudarem, a ler. Isso depende de tudo. Isso foi o sucesso da família dele. E também será da nossa se a gente fizer igual. Ele tinha uma alma contemplativa e ativa ao mesmo tempo. Isso vai na tentação da gente de querer fazer muitas obras, de querer sempre estar ali discutindo, numa apologética que não tem fim nem frutos. A alma de todo apostolado. A nossa ação, ela tem que ser depois da nossa oração. A primazia da vida espiritual está a nossa oração. Nossa vida será, nosso dia, nossa vida será o que seja feito da nossa meditação. Isso depende de tudo. A família dele, é linda essa parte do livro, quando ele vai falar de como ele cresceu. É de fato um lar verdadeiramente católico, assim, com nenhuma coisa para a gente pontuar minimamente de errado dos pais dele. Era tudo feito da forma mais perfeita possível para Nosso Senhor. Ele é um defensor do reinado de Cristo e da missa de sempre e do sacerdócio católico. A missa nos depende de tudo na igreja vai ser o que for essa busca que a gente faz pela restauração litúrgica. Pela restauração da missa, tudo vai partir disso. Vai mudar a vida da nossa família, vai seguir nossa espiritualidade e a ação principal deve ser do nosso apostolado, é a missa. Porque não existe nada mais importante no mundo do que a Santa Missa. Et nós credimos caritate, ele era extremamente dócil, uma doçura, uma bondade para um próximo, um espírito assim, sempre em paz, sereno na hora de dar as correções. Tradige quod et accepi. Vamos sempre transmitir aquilo que a gente recebeu, sem nenhum tipo de negociação. A mesma forma como a gente recebeu de sempre a doutrina da igreja, vai ser a forma como a gente vai transmitir. E essa, para mim, foi o sermão de 50 anos de ordenação dele, que ele fala, que é incrível também. Pela glória da Santíssima Trindade,
por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por devoção à sempre Virgem Maria, por amor à Igreja, por amor ao Papa, por amor aos bispos, aos sacerdotes e a todos os fiéis, pela salvação do mundo e pela salvação das almas. Guardem esse testamento de Jesus Cristo. Guardem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem a missa de sempre. Disso depende tudo. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.